Shalom, tudo bem? Eu sou o Rabino Márcio Barreto e estamos voltando com os nossos vídeos, né? De uma certa maneira, com notícias não muito agradáveis por aquilo que o mundo está vivendo, né? Mas são bíblicas, estão na Escritura, estão na Palavra de Deus. E antes de fazê-lo, quero que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, nos ajuda muito, ok? Fortalece o nosso canal. E se você quiser, pode fazer o seu comentário, dando a sua contribuição no vídeo, ok? Ok. Mateus capítulo de número 24, Yeshua, o Filho de Deus, né? O nome foi transliterado, né, para Jesus, mas em hebraico, Yeshua, e o Senhor, Shua, salvação, o Salvador. Então, aquele que salva, aquele que muda a história de uma pessoa. Pois bem, a Bíblia afirma, em Mateus 24, que haverá situações de adversidade, situações adversas, de tribulação, de angústia. Capítulo 24, verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras, assim como rumores de guerra. Ok. Depois o texto diz, vede, não vos assusteis, porque é necessário, veja bem, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, isto é o princípio das dores. Princípio das dores. Então você nota que aqui vai mostrar o texto bíblico, vai mostrar no texto bíblico uma série de acontecimentos. Fomes, terremotos, pestes. Então nós estamos vivendo essa situação do Covid-19, que é uma peste. Então essa situação que nós estamos vivendo no planeta Terra é uma situação de adversidade. E aí você tem que lembrar que tudo isso foi profetizado por Yeshua, o Filho de Deus. O próprio Filho de Deus, ele fala sobre esse assunto. E é interessante, você sabe o que é? É que ele fala com propriedade, com conhecimento. Ele fala com aquilo que ele tem de conhecimento, sabedoria, de habilidade. Então ele fala de uma destruição, ele fala de pestes, ele fala de situações onde haverá epidemias. Capítulo 21 de Lucas 21, verso 11, fala assim, haverá grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, muitos sinais nos céus. Então ele fala que isso tudo é necessário, pois isto é o princípio das dores. Então ainda não é o fim, é o princípio daquilo que vai acontecer, é o princípio daquilo que ainda o planeta vai passar. Mas tudo por maldade, por ganância humana, por coração voltado para somente as coisas físicas, naturais, somente as coisas que suprem a vida por um momento, né? Então o homem deixou de buscar a Deus como Criador, o homem abandonou os princípios de Deus. Então você nota hoje que tem muitas pessoas que estão fora da igreja, pessoas que estão fora do reino, fora da presença de Deus, e acreditando que estão certas. Então o texto sagrado, ele é maravilhoso, e eu quero mostrar para você, aproveitando aqui o nosso tempo aqui, o nosso período, e te ajudar a entender um pouquinho mais. Yeshua falou em Mateus 24, Lucas 21, que vai chegar o tempo que vai haver pestes, pestilência, terremotos. Isso são coisas que vão acontecer, já está acontecendo em muitos lugares, mas as coisas ainda vão as coisas se agravarão mais ainda, tá certo? As coisas ainda vão
tomar uma proporção ainda muito maior do que está acontecendo. Então esse corona aí, esse Covid-19, ele não é nada por aquilo que o planeta vai viver. Mas só que há 3.500 anos, aproximadamente, um pouco mais, atrás, houve um período igual a esse que nós estamos vivendo. As pessoas ficaram proibidas de saírem de casa. Elas ficaram proibidas de circular nas ruas. Esse episódio aconteceu no Antigo Egito, na época de Moisés. E a Escritura diz em Êxodo capítulo 7, Êxodo 7, a partir do verso 14, começa a acontecer a primeira praga no Egito, que foi a água que se transformou em sangue. E a partir do capítulo 7, do verso 14, começa então as pragas. E aí no capítulo 8 vem a segunda praga, vem a terceira praga, aí vem a capítulo 9 a quarta, a quinta. Então você nota, você percebe que as pragas aconteceram no Antigo Egito. E o mundo hoje é o Antigo Egito. O mundo hoje é o Egito. As pessoas vivem sem prestar conta a ninguém. As pessoas querem fazer o que elas acham, o que elas pensam, o que elas entendem, o que deu na cabeça elas saem fazendo e elas querem fazer qualquer coisa. Na igreja você vê rebeldia. Hoje você vê os pastores, eu sei que tem muitas pessoas desonestas, mas tem muita gente boa. Você vê os pastores honestos, as pessoas, obreiros, missionários, estão sofrendo. Pessoas honestas estão chorando, pedindo a Deus misericórdia, chorando pela madrugada. Muitos líderes não estão conseguindo fazer a congregação servir a Deus. E por que não, Rabino? Pelo nível de rebeldia das pessoas. As pessoas hoje, você não pode chamar atenção, que se você chamar atenção, elas ficam emburradas, fica sei lá como, e elas vão embora, elas desistem, elas não querem servir a Deus, e joga a culpa de não servir a Deus no líder, na liderança. Elas não têm compromisso, não têm honestidade. Há muitos lugares que as pessoas não querem entregar dízimo, não querem entregar oferta, não querem ter compromisso, não querem ajudar. Como que a igreja vai sobreviver? Como que a congregação vai limpar? Como que vai limpar o chão? Como que vai limpar? A igreja, irmãos, a congregação, ela tem que cuidar do seu líder. Fisicamente, a congregação cuida do líder. Espiritualmente, o líder cuida da congregação. É uma troca. O líder, ele é responsável para não deixar os filhos dos irmãos, os irmãos, para cuidar da alma das pessoas, para não deixar elas irem para o inferno, para o lago de fogo e enxofre. Mas a congregação tem que dar suporte ao líder, porque se o líder não tiver suporte, ele não dá conta não. Ele não pode trabalhar e ficar tentando trazer uma mensagem de Deus. Vai chegar uma hora que ele vai ficar esgotado. Então nós temos que caminhar, nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então as pragas foram derramadas lá no Antigo Egito. E a Bíblia diz que os israelitas ficaram dentro das suas casas, aguardando o mover de Deus, aguardando a providência divina, aguardando a graça de Deus, aguardando a bondade de Deus. E o que é mais incrível, quando chegamos no capítulo 12 de Êxodo, nós vemos a instituição da chamada Pêssar, a passagem, aquela Páscoa que representa a passagem. Então você nota e percebe que Deus sustentou os israelitas dentro de casa. Sustentou os israelitas, uma nação inteira, dentro da sua própria casa. Eles não ficaram procurando aventuras, não. Porque a Bíblia diz para você vigiar e orar. Tem irmãos que eles querem orar para depois vigiar. Isso é contramão. Meus irmãos, vigiar e depois faça a sua oração. A sua oração vai ser com prudência. Vai ser uma oração de servo prudente. Tá bom? Então, o texto sagrado diz, e eu queria deixar essa mensagem para você, os israelitas ficaram dentro das suas próprias casas.
E lá dentro das casas, os pais conversavam com os filhos, os pais ouviam os filhos, os pais conversavam entre si. Talvez é isso que Deus está querendo fazer e está permitindo, que as famílias voltem a cultuar a Deus, fazer um culto familiar, reunião familiar, orar junto com a esposa, orar junto com os filhos, orar junto com as crianças, ensinar os filhos a buscarem a Deus. E como você ensina a criança? Você ensina com o seu exemplo. Muitas pessoas falam assim, o pastor é responsável pelos meus filhos. Não, os pais são responsáveis. O pastor só vai ajudar, vai dar uma contribuição, mas a grande responsabilidade é sim ainda dos pais, tá bom? Então, o texto sagrado diz que eles ficaram dentro das suas próprias casas. E o que é mais incrível, a última praga, que foi a praga da morte, eles celebraram a festa de Pêssar. E o que é mais incrível, na festa de Páscoa, enquanto a morte estava acontecendo lá de fora das casas, dentro das suas próprias casas, eles estavam comendo do cordeiro. Então, aproveite para comer do pão vivo, da palavra do Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Deixa as coisas acontecerem do lado de fora. Fique na sua casa com a sua família, com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa. Coma do cordeiro e a morte estará do lado de fora, mas dentro da sua casa, da sua família, estará o Senhor, estará a presença de Deus e o Cordeiro de Deus para a sua vida. Deixa eu lhe ajudar a entender só isso aqui. Para muita gente, ficar em casa, não cultuar, não ir na igreja, irmãos, a igreja é você. A igreja é você. A igreja não é templos, não é o templo feito de pedras. A igreja é a sua vida, é a sua casa. E aí, quando esse momento passar, nós reuniremos novamente. Vamos louvar o Senhor com mais força, com mais alegria, com saudade. Saudade de reunir com os irmãos, de estarmos reunidos, louvando e adorando a Deus. Olha que momento maravilhoso, ok? Veja bem, confiar em Deus não significa em não tomar precauções, em não tomar cuidado, tá certo? Confiar em Deus é você toma cuidado e confia com o Senhor. A Bíblia diz que quando Satanás falou para Yeshua pular do pináculo, que Deus daria ordens aos anjos dele a respeito de Yeshua, Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia diz que em nenhum momento Yeshua hesitou, pelo contrário, ele diz, o Senhor dará ordem sim. Pois bem, não tentará o Senhor teu Deus, e aí você vai servir o Senhor. Então você não vai ficar dando azar para o inimigo, para as coisas do inimigo. Você vai ficar na sua casa, trancado, louvando, exaltando a Deus, comendo do pão vivo e recebendo de Deus. Presta atenção, a Bíblia afirma que Noé recebeu orientação de Deus e ele construiu uma arca. Depois de uma orientação que Deus deu a ele, o mal que viria ali na terra, no planeta Terra, Deus salvou Noé e seus filhos. Agora presta atenção, a Bíblia diz que José recebeu de Deus uma orientação. Ia acontecer uma grande fome na terra, e José construiu celeiros grandes, imensos, e salvou não só ele, mas a nação do Egito, salvou Israel. Olha que coisa linda, tudo Deus orientando. Depois a Bíblia diz que Deus orientou tanto José e Iosef como Miriam, que era a mãe de Yeshua, que gerou o Filho de Deus, e como José. Eles foram para o Egito, porque Herodes queria matar o menino. Então assim, Deus orienta as pessoas para que elas saiam, para que elas às vezes tomem decisões, que às vezes aparentemente são decisões que alguém vai dizer, mas isso é um ato de covardia, né? Não, é um ato de fé, de esperança, de amor, de inteligência, de habilidade, de conhecimento, e eu tenho que preservar a minha vida, porque eu vou pregar o Evangelho, você vai pregar o Evangelho, a sua casa vai pregar o Evangelho. Então nós temos que buscar refúgio nesse momento, e sabendo que Deus é que vai nos abençoar. Você pode buscar o refúgio
e o vírus entrar lá na sua casa. Mas pode buscar refúgio, nada acontecer, e daqui a um tempo você está com mais experiência, com mais temor, com mais inteligência e servindo mais a Deus. Amém? Deus abençoe, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Shalom, shalom, lehitra, tchau, tchau.